Estamos em mais um episódio da temporada Negócio e Carreira do podcast Voa Coruja. Esse podcast itinerante que voa por vários estados brasileiros e também na Europa, na Suíça, na Itália, em Portugal. E nós estamos aqui justamente com duas autoras que participaram desses projetos conosco lá na Europa. A Mari foi para Portugal conosco, a Thalita partiu da Suíça para nos encontrar em Portugal. E hoje, nesse podcast, nós vamos conversar um pouquinho, trocar experiências sobre como foi essa experiência internacional em Portugal e também, principalmente, sobre como estão os planos de vocês para 2026. Já estamos no momento de finalizar 2025 com chave de ouro. Fizemos o evento aqui na Livraria Leitura, no Rio de Janeiro. E agora já estamos caminhando para os nossos planos de 2026. Se você chegou agora no nosso canal, nós já temos episódios tanto da Thalita quanto da Mari disponíveis, que vão ficar aqui no link da bio. Assim como o livro delas, que elas vão apresentar também. Mas antes disso tudo, caso você chegou agora, eu vou deixar as meninas se apresentarem, contar um pouquinho sobre quem elas são e qual o tema do livro que elas trabalham. Eu sou a Mariana Guimarães, sou arquiteta urbanista e também sou empresária. E sou criadora da metodologia Arquitetura de Experiência, que é inclusive o título do meu livro, onde eu trabalho o branding, a programação neurolinguística e o design para ambientes comerciais corporativos. Então, foi um caminho aí, ao longo desses 10 anos, dentro da arquitetura, até entender a minha forma de fazer arquitetura. Muito bom. Eu me chamo Thalita, eu sou criadora do livro A Vida Tem a Cor Que Você Escuta, que eu esqueci, mas tá aí. Estará no link da bio. Estará no link da bio. Desse vídeo aqui no YouTube. Isso, e eu sou pianista, musicista, dou aula de música em Genebra, na Suíça. E é isso, tô num momento de viver coisas incríveis aqui. Gente, ontem era 4 horas da tarde, Thalita chegou no lançamento ali na leitura, ela já tinha pulado de parapente, mergulhado e ainda tinha subido na favela, né? Na favela. Subido e descido. Então, descido. eu não sei como ela conseguiu fazer isso tudo, mas isso é até um spoiler do que a Thalita é. Ela vive numa dimensão diferente, uma dimensão paralela. E ela vai contar um pouquinho pra vocês que dimensão é essa, que cores elas têm, que tem muita conexão também com o que a Mari fala na arquitetura de experiência, que é você trazer a experiência real das cores, da vida. Tinha que ter trago a capa, porque combina a capa de vocês. Ai, colorida. Tem essa questão muito das cores na arquitetura de experiência também, porque as pessoas consomem, se sentem acolhidas, sentem uma conexão afetiva muito com as cores. Então, eu acredito que você pode introduzir melhor do que eu esse assunto e a Thalita também falar sobre essa importância das cores. Com certeza. Nesse estudo, até chegar nessa metodologia da arquitetura de experiência, eu fui entender sobre pessoas e entender que cada ser humano ele tem uma forma, assim como a Thalita tem o universo paralelo dela, cada pessoa ela tem uma forma de expressão, ela tem vivências culturais, os valores de vida. Então, tudo isso influencia no comportamento humano, na forma como a gente enxerga e vivencia o mundo, que é a experiência. Então, isso é uma coisa única de cada ser humano. E foi muito interessante quando eu entendi o trabalho da Thalita e percebi que realmente aquilo que eu fazia na arquitetura de experiência, o meu pensamento fazia mais sentido ainda, porque a Thalita ela é sinesteta, ela vai falar melhor que eu sobre isso, e a sinestesia é uma das partes dos sistemas representacionais que nós temos. Todos temos vários, porém cada um tem um sistema representacional mais aguçado. Alguns vão se conectar mais pelos sons, alguns pelas cores, alguns pelos dois, né, Thalita? Pelos cheiros, enfim, cada pedacinho da gente vai se conectar com o outro e com o ambiente que a gente está de alguma forma. Então, eu trabalho dentro do design, dentro da arquitetura, ambientes que tenham esses estímulos sensoriais para vários tipos de pessoas, para que a marca consiga trazer para o mundo sua real identidade e que o espaço físico esteja conectado com aquilo que ela quer entregar, através de experiências no ambiente que conectem com toda essa miscelânea aí de sentidos, de sensações e de experiências dentro de cada ser humano.
E assim, ela estimula as pessoas a entrar num ambiente e a sentir algo, mesmo se elas não têm consciência. Isso. Porque às vezes o que eu percebo é que as pessoas elas têm esse estímulo, mas elas não sabem explicar e aí você estimula. No caso, eu já sou aberta a esses estímulos e quando eu tô no ambiente, eu já consigo sentir o que que aquilo vai provocar em mim. Então, eu amo o seu trabalho por isso, porque você é intencional para abrir o subconsciente das pessoas. No meu caso, eu tenho essa conexão com os sons e as cores, porque o meu sistema neurológico, ele é um sistema que se converte um só. Então, eu posso ver uma cor, outra cor, e ali ter uma sensação sonora, e que pode parecer lindo, mas é complexo, porque eu precisei entender o funcionamento disso para eu poder fazer a música ou ajudar as pessoas. E o seu trabalho é muito importante, porque você já tem um código que você já traz para dentro de um lugar, algo que vai naturalmente trazer sensações de, né? Então, assim, é incrível. Parabéns, eu amo o teu trabalho. E estimular as sensações, né? E eu também amo o seu, porque eu acredito, né? Hoje você fala isso de uma forma muito clara e simplificada. E aí, passando a bola para você, como que foi esse processo até você se descobrir dessa forma? Chega um pouquinho. Ah, tá muito longe? Tá, Ok. agora tá ótimo. Para você se descobrir nessa forma de trabalho mesmo e entender como mostrar a sua forma de se expressar para o mundo, o seu entendimento do mundo sendo expressado para outras pessoas e sendo entendido, né? Então, tem muitas pessoas diferentes como eu que no processo de descobrir é muito complexo. Por quê? Porque você nasce diferente e você acha que todo mundo parece com você. E não é. Então, no meu caso, foi muito complexo, porque eu tinha todos esses estímulos que eram muitos, e eu sou muito agitada porque eu tenho mais estímulos do que o normal. E na época da minha infância, eu não sabia nem como lidar com isso. Então, podia aparecer alucinações. Por quê? Para quem não conhece, o meu sistema, imagina como eu posso ajudar você que não sabe o que significa isso. Se você bate forte a cabeça, você pode ter alucinações espontâneas. Por quê? Porque aqui nos olhos nós temos duas veias ligadas numa só, com duas funções, que é o ouvido e os olhos. Mas se você bate a cabeça, ou ela pode inverter, ou ela pode ter um estímulo. Por quê? Porque tudo que a gente vê e olha você está decodificando. Porque aqui eu decodifico você. Eu decodifico o ouvido. Então, se meu ouvido tá doente, ele tá com problema de decodificar. Então, aí você tem que colocar um aparelho e entender. Mas quando você justamente bate a cabeça, você pode fazer uma junção dos dois e você pode ter uma leve alucinação, uma leve tontura, que não é positivo. Mas imagina eu que nasci com esses dois sentidos conectados um no outro. Então, no início, eu não sabia lidar com isso. Então, eu podia parecer louca. Então, tem muitas crianças que vão parar em hospitais psiquiátricos. Tem crianças que não conseguem aprender na escola. Tem crianças que por exemplo, diziam que eu era muito desconcentrada. Mas não era, é porque eu precisava tomar um espaço. Então, eu ficava olhando para o nada, mas é que eu estava tentando codificar não só o que eu estava vendo, ouvindo, mas a relação das duas coisas. Então, foi muito complexo. Eu falo que passei por momentos difíceis. Todas as crianças que são diferentes, elas passam momentos difíceis. Em Portugal, eu tive a oportunidade de falar com uma pessoa que era professora de lá, que falou: Thalita, aqui não tem ninguém nas escolas que ajuda crianças com esse problema. E eu recebi uma proposta, eu não sei onde falei não, Rafa. Não. Uma proposta de ir para lá, para poder ajudar as professoras a entender quais são os desafios dessas crianças, porque muitas vezes elas na classe, elas são aquelas que têm maior potencial, mas é considerada a criança mais idiota. Porque ela não tá prestando atenção, mas não é, porque ela tem um funcionamento diferente. Então, pra eu descobrir, demorou. Gente, com 20 anos eu descobri que eu era disléxica. Foi um momento maravilhoso de muito choro e lágrimas, porque eu falei: meu Deus, eu sou disléxica. Porque eu com 40 anos, isso não era falado na minha época. Hoje todo mundo fala, mas com a minha idade de 7, 8 anos, isso não existia. Não era difundido. E daí a pessoa fica se julgando por não alcançar os mesmos resultados. Porque a expectativa é que todo mundo alcance o resultado X usando este caminho. As pessoas não pensam que ela pode alcançar esse resultado ou melhores se for por outro caminho. Exato. Então o sistema de ensino, ele é quebrado nesse aspecto e sai na frente quem consegue entender e realmente fazer essa decodificação.
E olha que oportunidade, né, da gente falar sobre a infância e das famílias, porque pensa bem, provavelmente ninguém da sua família nunca ouviu falar disso e nem Não. sabia lidar com Não isso. sabia. Então, muitas vezes, até pra gente voltar e perdoar as coisas da infância, sabe? É, Quando você verdade. descobre o seu caminho e não coloca a sua família num papel de ser julgada, porque eles fizeram o melhor que eles puderam É. com a informação que eles tinham naquele momento. E ter a oportunidade de ajudar outras famílias a não passarem por isso através da informação É maravilhoso. é um propósito de vida, assim, brilhante. Então, além da sua educação das crianças, como que é esse trabalho com as crianças, assim, da sala de aula, você ensinando a música, sendo uma sinesteta? Como que é, mais ou menos? Então, olha, antes de falar disso, hoje em dia tem muitas crianças diferentes. Rafa, meu Deus. Hoje em dia é muita. Antigamente éramos menos. Hoje em dia as professoras estão muito preocupadas dentro da classe, porque como eu, existem muitas. Eu não sei se é por causa de uma evolução da sociedade, porque crianças como eu, finalmente, elas são muito mais aptas a muita coisa que não era se falado no passado. Então eu criei um método. Esse método, na música, materializa o som de forma concreta, porque a partitura, ela não determina a verdadeira sensação corporal e emocional e física. A partitura, ela é um código criado muito bem feito, que é bem-vindo, mas não é a sensação do corpo. Então, o meu método, ele é para crianças de 1 aninho até 6 anos. Essas crianças não podem entrar no conservatório nessa idade, porque são pequenas, mas eu materializei o som de forma maravilhosa para que elas possam viver a música. E eu descobri coisas como, por exemplo, toda criança, 98% nasce sinesteta, como eu. Foi uma coisa que, quando eu descobri, foi uma coisa assim, meu Deus! Libertadora. Muito! Porque faz 25 anos que eu faço isso. Então, no início, eu pensava, meu Deus, que louco! Eu acho que as crianças parecem comigo. Mas, bom, essa leva de crianças. Aí, depois de novo, dizia, gente, como pode? 1% delas não eram como eu e eram crianças que pareciam diferentes, mas eu ainda estimulava aquilo nelas. Depois de 25 anos de trabalho, eu consegui crianças que se tornaram sinestetas. Tem alunas minhas agora que estão fazendo química relacionadas com a arte, misturando o som, porque houve um estímulo da parte sensorial. Então, imagina você saber aí na sua casa que teu filho é sinesteta. Aí você vai dizer, mas por que eu tenho que saber disso? É porque você vai estimulá-lo de forma mais profunda para aprender, para ser amplo, para ser intenso. É como se a gente não fosse viver assim, meu braço esquerdo, meu braço direito, meu braço. Então, a gente separa os sentidos como se eles estivessem separados de nós. Eu acho que aconteceu algum problema na sociedade, até na questão da arquitetura. Eu vou voltar para ela. Porque todas as pessoas teriam que entrar num ambiente e imediatamente falar, meu Deus, eu tenho essa sensação, meu Deus, eu tenho esse arquétipo que veio para mim, porque isso foi escolhido especialmente. Mas aí você existe para você trazer de novo para o mundo. Você vai falar para mim agora sobre isso, mas você estimula a pessoa a ter sensações, não é mesmo? Sim. Mas isso tinha que ser natural. Fala pra gente. Com certeza. A gente pode usar isso, uma outra forma de falar sobre essas questões da infância, como se quando a gente nasce, a gente tá a criança na essência. A criança é um ser com muitas possibilidades. Então, ela não aceita entrar numa caixinha. Ai, bem isso. E aí vem algum acontecimento da infância que faz você entrar numa caixinha de personalidade e você entende o mundo que é daquele jeito ali. Isso é até positivo porque é a criação da nossa personalidade. E isso não nos traz para alguma patologia, como pessoas psicopatas que não têm uma personalidade formada. Então, isso é algo positivo. Só que ao longo da vida, a gente vai entrando mais ainda nessa caixinha e é como se fosse uma proteção do mundo. E a gente para de acessar esses outros lugares. Quando eu fui para o autoconhecimento, que eu fui estudar sobre personalidades, eu entendi que sim, que aquela personalidade que eu criei era uma base de como eu enxergo o mundo, porém eu poderia visitar essas outras casinhas, eu poderia me abrir, assim como na infância, para novos aprendizados, para novos estímulos, para novas
percepções sensoriais e que estava tudo bem ser do jeito que eu era, mas que eu também poderia experimentar novas formas e entender também que existem outras formas no mundo. Então, quando eu trago essa questão da programação neurolinguística, o comportamento humano, as personalidades para esse meu trabalho de arquitetura, é para incentivar e estimular essas percepções sensoriais no espaço, que, como você falou, de forma intuitiva e de forma subconsciente. Às vezes a pessoa nem entende por que ela está tendo aquele comportamento, mas o mobiliário, as cores, os sons, os cheiros, tudo aquilo que a gente estimula, a iluminação no espaço, vai trazer sensações e vai estimular o comportamento dela. Então, por exemplo, por que ambientes para crianças são mais lúdicos, coloridos? Porque a criança ela se conecta com aquele universo. E aí, às vezes, tem clientes que falam, não, eu gosto de tudo muito clean, muito minimalista. Às vezes é a forma que ele interpreta o mundo em outras áreas da vida, não só ali no espaço. E talvez ele precise de um pouquinho mais de texturas naquele lugar, dentro da personalidade dele, porém, estimular de formas diferentes. Então, e outras coisas também são muito primitivas, né? Vem do nosso cérebro reptiliano, que é aquele cérebro primário, as necessidades básicas. Então, nós sempre vamos buscar por segurança, por conforto, mas vai ter ambiente que você pode, por exemplo, estimular a insegurança para levar a pessoa a uma reflexão, instalações de obras de arte. Instalações contemporâneas. Ontem eu estive no CCBB e vi uma exposição de estátuas de bronze, né? Coisa mais linda. E como que, através daquilo ali, eles mostraram sobre... O artista, aliás, mostrou sobre a expressão humana, sobre as dores do ambiente. E aí você vai andando pela galeria, não tem nenhum lugar para você sentar. Para quê? Para que você não pare ali naquele espaço, mas que você interaja com o espaço de uma forma livre, da sua maneira. Então, não existe um percurso, existe uma sala com peças ali e você anda para o lado que você quiser. Então, você ocupa o seu espaço da forma que você achar melhor, levando reflexões através da escultura. Então, cada ambiente você pode estimular de uma maneira. E cada pessoa, mesmo que você estimule, por exemplo, nós estamos numa sala de podcast. Aqui tem as cadeiras, a mesa, a televisão, o pessoal filmando aqui, a equipe. Mas eu estou habitando esse espaço de uma maneira, a Rafa de outra, a Thalita de outra, porque nós somos seres únicos. Exatamente. No mesmo lugar, minha percepção é uma, a da Thalita completamente outra e a sua também. Então, o espaço, ele tem esse poder. Mas o que virá depois desses estímulos, aí é de cada um. Sim, é muito único. Por isso que a arte, ela tem esse poder. Tem uma frase que eu falo no meu livro Alto Amor, que é uma reflexão sobre isso. Por que nós falamos com a criança, para de fazer arte? É uma das crenças que vem da infância e tudo mais. E faz a criança associar a arte à bagunça, a problema, a fazer algo errado. Quando, na verdade, a arte é o contrário. Ela é uma forma de expressão para você aprender a enxergar a própria vida de uma forma diferente. Eu falo muito sobre, ligando as cores da Thalita, sobre o nosso vocabulário. Muitas vezes a pessoa fala, ai, mas minha vida é muito ruim, só fala palavras ruins, palavras escuras. Sim. Tem uma frase que eu digo também. Se a sua vida está ruim, talvez é porque o seu vocabulário está ruim. Quando você tem um vocabulário colorido, você tem uma vida colorida. Então a gente precisa também colocar cor nas palavras que nós falamos no dia a dia. Às vezes a pessoa poupa palavras bonitas, como que paisagem majestosa, parece estranho falar isso. Que lugar magnífico. E a gente vai se podando, falando só palavras que não têm o mesmo impacto. Então as cores também estão trazendo para esse lado das palavras, elas estão também nas palavras, na forma que a gente se comunica com o mundo. E na sinestesia, isso é muito interessante, porque a Thalita, por exemplo, ela enxerga cores nos sons. Eu enxergo cores nas palavras. Mas eu também enxergo. Então tá explicado, tem uma origem. Não, mas... E isso é muito legal, se você quiser explicar pro pessoal, porque não é só
esse tipo de sinestesia que existe. Sim. A sua, por exemplo, você enxerga cores nos sons. Mas tem pessoas que enxergam outras coisas, cheiros. Cheiros, mas enquanto você falava, por exemplo, tava prestando atenção, você falava majestuoso. Então, todas as coisas, mesmo quando eu leio, eu pego muito tempo para ler um livro. Por quê? Porque eu preciso absolutamente imaginar e ouvir aquilo que eu tô lendo. Então, eu pego muito tempo para ler um livro, porque eu não leio só. Eu leio, então, toda palavra que você falava, eu imaginava. Sentindo tudo. E todo disléxico, todo sinesteta, toda criança DTH, que tem o DTH que fala em português? DTH, eu acho. Não sei como fala. TDAH, vai lá. Elas têm uma característica que ela nunca vai pegar o código e transformar o código em algo. 1 mais 1 é 2. Uma criança diferente como eu, ela tem sempre 10 informações para um resultado. Então, agora você falando, estava pensando, nossa, por quê? Porque é por isso que às vezes as crianças como eu são extremamente agitadas, porque elas vão ter meu filho é assim, ele vai ter 10 interpretações para uma coisa só. Quando você fala de parques coloridos, né? É tão óbvio que toda criança precisa de cores, mas por quê? Ninguém nunca parou para pensar? Não é só porque a criança gosta, é porque ela está aprendendo a vibração daquela energia, daquela cor. E aquela cor, ela tem uma conexão com o som? Tem. Por que tem 7 cores da música e 7 notas da... Ai, meu Deus, pra mim é até difícil. Tudo 7 cores tudo misturado. Tudo misturado. A gente entendeu. 7 cores. Não é por quê? Porque as notas vêm de uma vibração precisa. E as cores vêm de uma vibração precisa. De onde vêm todas as cores? Da luz. A luz, ela é quebrada de um prisma. Foi quando eles descobriram, como tem a cor? Porque eles pegam a luz, quebram a velocidade da luz pela metade e saem as cores. Aí você pega as cores, quebra ela, vem os sons. Só que aí, como as cores é uma vibração muito mais rápida, Deus criou os olhos para decodificar aquela cor, porque o meu olho é um prisma. Meu olho é um prisma como o Newton colocou um prisma. Mas o meu ouvido faz o quê? Ele decodifica a vibração do som. Agora, a criança, ela nasce com tudo isso aberto. Aí uma mamãe chega pra mim e fala assim, o meu filho pode aprender música? Aí eu tenho uma pergunta pra ela. Você já parou pra pensar se seu filho pode aprender a caminhar? Todo mundo caminha. E por que as pessoas hoje, elas têm esse mito? Porque por alguma razão bem estranha da sociedade, a gente entendeu que a música não é para todos. Mas a música, ela é uma linguagem. Então, todos aprendemos a falar, todos aprendemos um instrumento. Mas existe uma tendência, se eu amo, se eu não amo. A questão é que a música, ela tem uma estimulação total cerebral. Uma hora de música equivale a 4 horas de esporte. Porque você tem todo o seu cérebro ligado. Eu tenho uma teoria que todos nós temos uma característica para a música. Então, eu posso não gostar do piano, mas eu posso gostar de cantar, eu posso gostar de dançar, porque a dança é um instrumento também corporal, sinestésico, entende? Todos nós temos que entrar em contato com a música, mas por quê? Porque a música te eleva as vibrações e te expande o sensorial. O nosso mundo está desconectado, como se eu fosse olho, orelha. Existe um olho andando por aí? Existe uma orelha andando por aí? Nós somos um ser humano inteiro. Integrais. Só que a gente está desconectado. Nossos olhos não estão conectados com os nossos ouvidos. Então, uma arquitetura de experiência, por exemplo, não tem nenhum lugar que eu entre que eu não tenho sensações. E todo mundo tem. Só que as pessoas estão de forma inconsciente e eu estou de forma consciente. Então, tem lugares que eu vou que eu não consigo ficar, dependendo da vibração do lugar, das coisas que tem ali. Se tem situações pesadas, eu não consigo, porque eu sei que está acontecendo aquilo ali. Porque o meu corpo, eu sou extremamente aberta no nível sensorial dos sentimentos. Eu uso muito o exemplo do restaurante. Não tem lá o Divertidamente? Tem o Nojinho, não tem? E tem restaurantes que às vezes você olha assim e fala, o nojinho, não vou querer comer aqui não. Por quê? Não tem, às vezes é porque você viu uma parede suja, uma sujeira no chão, um móvel que não é confortável, e aí o seu divertidamente vai falar assim, aqui não, é perigo. Então, é um exemplo bem básico, mas que isso acontece mesmo para quem não tem consciência.
E aí, quando a gente começa a perceber os espaços, assim como as palavras, e assim como os sons e tudo isso, a gente começa a perceber que tudo passa pela linguagem. Tudo isso que a gente está falando aqui é comunicação, é forma de expressão. E olha como que Deus é perfeito, assim. Ele nos fez com uma neuroplasticidade. Ou seja, mesmo que estejamos desconectados disso, que não tenhamos consciência, nós podemos criar consciência e nos desenvolvermos para conseguir começar a perceber. Então, a gente pode começar a se policiar nas palavras. Então, deixa eu ver se a minha linguagem está uma linguagem para coisas boas, ou se eu estou me colocando sempre para baixo, se eu estou só desejando coisas ruins para mim mesma, se eu só estou vendo o lado negativo. Vendo aí, eu sou bem visual e aí também tem essa questão da linguagem. Então, sempre eu vou falar em sentir, em ver. Quem é mais auditivo vai falar, ouço sobre isso também faz parte da linguagem. Mas, enfim, a gente consegue estimular isso. Então, a gente pode falar sobre os níveis de aprendizagem. Como você falou, qualquer pessoa pode se tornar um músico. E aí, nós adultos, se quisermos nos tornarmos músicos, teremos que investir tempo. Quanto mais tempo eu investir em aprender determinada coisa, eu vou atingir aquele objetivo. Pode ser que algumas pessoas que têm mais facilidade vão demorar 5 meses, 6 meses. Pode ser que outras vão demorar 5 anos. Mas elas vão aprender, elas podem aprender. O mundo é cheio de possibilidades e nós podemos acessar todas essas possibilidades se quisermos. O se quisermos, que é muito importante. Porque qualquer pessoa pode se tornar qualquer coisa. Somente se ela quiser. Isso. Então, assim, não é o querer do outro, não é a imposição do outro, não é nada. É simplesmente o fato da pessoa querer se tornar. Isso. Não quer dizer que vai ser instantâneo, obviamente. E não quer dizer que não exista uma predisposição. Porque muitas pessoas dizem, mas você tem um dom. Eu traduzo o dom pra mim como uma predisposição. Eu não acredito que as coisas são assim, você nasceu só com esse dom. Eu acho que todo mundo nasce com uma predisposição. Ela nasceu com uma predisposição para música, obviamente. Eu nasci com uma predisposição para escrita. Você nasceu com a predisposição para o criativo, para a arquitetura. Então, cada um nasce com uma predisposição. Mas isso não impede eu, por exemplo, de aprender a música. Nem você de aprender a escrita. E vice-versa, a gente troca. É exatamente o recurso tempo que impacta em tudo isso. Porque quando você dedica tempo a algo, você está comprando aquela ideia pra você, porque o tempo, na verdade, é a nossa maior moeda de troca. As pessoas acham que é o dinheiro, mas não é o dinheiro. A nossa maior moeda de troca é o tempo. Então, se a gente investe o nosso tempo ali, nós estamos investindo no nosso maior tesouro. E aí sim a gente consegue os resultados. E pensando em resultados, em tempo e tudo isso, eu queria que vocês contassem um pouquinho dos planos para 2026. O que vocês, agora retornando de Portugal, de todo esse movimento que nós fizemos, oficialmente esse podcast fecha esse ciclo de Portugal e eu queria saber quais são os próximos planos depois de todas essas experiências. Estou aí na arquitetura de experiência, difundindo treinamentos para empresas, projetos, mentorias, todos nessa área, voltados para profissionais da área da construção civil, levando esse novo olhar. Então, conseguir aliar aí o desenvolvimento humano, o empreendedorismo e a arquitetura em um caminho só. Ao mesmo tempo, esse mundo de possibilidades e de conexões que foram abertas aí, nível mundo mesmo, né? Esse mundo não é só figurativo, é real, então várias conexões. Quem sabe lá na Suíça visitar a Thalita, ver de perto o trabalho dela. Então, 2026 eu projeto como um ano de muita colheita, de outros plantios e de muitas possibilidades. Então, também o que Deus quiser para mim, eu também quero, além daquilo que eu planejei. Muito bom. Eu criei uma mentoria agora. Qual é o objetivo dela? Tem muitos músicos profissionais nessa área que não têm um diferencial. Nós, dentro do mundo acadêmico, da música, é um mundo tenebroso, onde você
Sugado, você tá dentro de uma caixinha, você é considerado, musicista, meu Deus, você vai sobreviver como ganhar dinheiro com música, como ser um diferencial. Então, eu criei uma mentoria para pessoas que desejam descobrir um diferencial como profissionais da área da música. Eu acredito que se você é músico e tá me escutando, você pode ser uma pessoa que vai fazer total diferença na sua cidade, porque é algo que pode transformar vidas. Eu preciso que a pessoa que está me escutando, que deseja fazer uma mentoria comigo, ela precisa entender que ela tem um diferencial. Eu preciso saber qual é o diferencial dela, como eu posso ensiná-la a entender. Então, é também uma mentoria para pessoas que estão dentro da universidade e não conseguem avançar dentro do sistema, que é um sistema avassalador, no qual eu sofri muito. Eu sou uma sobrevivente do sistema. Eu tenho muito orgulho de dizer que eu venci essa guerra, os meus horizontes se abriram, a minha mente se abriu. Essa mentoria também compreende o meu ensino, o meu método diferenciado para crianças. Eu preciso que a pessoa que venha comigo, ela precisa acreditar no que eu tenho, porque o que eu tenho hoje salvou e abençoou e abre portas na vida de muitas pessoas, porque atualmente eu trabalho em Genebra dando aula de músicas, eu não tenho vaga na minha agenda para o mundo físico, por isso que eu abro para o mundo virtual, para poder ter essa possibilidade de ajudar e criar esse novo sistema. Então, eu abro uma mentoria oficialmente, mas eu também estou fazendo o meu segundo livro, que dá continuidade no primeiro livro, que é o meu método que está relacionado a essa mentoria. O meu primeiro livro é um livro que mostra como foi esse caminho para chegar até aqui, que foi um caminho bem tumultuoso, mas que eu sou vitoriosa. E o segundo livro é esse caminho de ouro, que vai permitir às pessoas a entrar para uma nova era. Na verdade, é uma nova era para aqueles que amam a música e para aqueles que acreditam que é possível. Então, a minha mentoria é especialmente para professores, mas esses professores, eu quero criar um exército, soldados que possam trazer cor e vida, uma nova dinâmica para esse mundo da música que é tão lindo e muitas vezes não é bonito. Que deveria ser lindo, na verdade, mas não é. Então eu quero trazer beleza para esse universo. Muito lindo. É isso. Ajudar as pessoas a aprenderem da forma que elas aprendem melhor. Exato. Basicamente isso, porque por muito tempo nos foi obrigado a aprender de uma única forma. E acredito que muito isso na música também. Então, vai ser muito interessante. Essa mentoria e os planos estão maravilhosos. E assim, nós aqui somos 3 mulheres criativas. E na economia criativa, um dos desafios é transformar isso em negócio, em monetização. E acredito que essa oportunidade das mentorias, né, elas são justamente para isso, para pegar o melhor de cada profissional, eu aqui dentro da construção civil, Thalita na área da música, e ajudar essas pessoas a explorarem o melhor potencial e a monetizarem esse melhor potencial. Então é possível sim, quebrando aí crenças, é possível ser criativo e ser empresário da área de livros, né, ter uma editora, é possível ser criativo e sobreviver, viver, não só sobreviver, mas viver de arquitetura de uma forma plena, assim como também da música. Então fica um recado para os criativos que às vezes acham que eu tenho um dom, um talento e eu não consigo muito. Às vezes são experiências de vida, experiências comportamentais, de empreendedorismo que a gente consegue trazer aí à luz para essa pessoa deslanchar na carreira. Só para falar, porque a criatividade, ele é a chave de todo o potencial financeiro e o que não é ensinado nas instituições. Então, as pessoas terminam as universidades e elas estão dentro da caixinha com um monte de informações e não sabem o que fazer com isso. Não sabe como lidar, como se tornar empresário, como criar uma escola. E a verdade mesmo é que toda pessoa criativa, ela tem um potencial muito, muito grande para o nível financeiro. Mas nós não temos essa educação na escola. Então, todo mundo está dentro desse copo e você não sabe o que fazer com isso. Então, quando eu falo de ajudar a pessoa a descobrir o diferencial, é que a única forma de se tornar muito grande financeiramente é com o teu potencial
diferencial diferenciado. Porque eu tenho o meu diferencial, mas eu passei 25 anos pra falar pra galera assim, gente, o que eu tenho é excepcional. Hoje eu pude provar. Mas e você que tem 19 anos e entrou na faculdade agora, que tá no meio da galera e fala assim, nossa, eu tenho que fazer o meu diploma, eu preciso de um diploma. Você precisa muito mais dessa criatividade do que diploma em si. Do diploma também. Mas a criatividade que é esmagada, destruída, aniquilada, é justamente o ponto-chave que vai levar essa pessoa a ter um diferencial absolutamente estrondoso e que eu fui massacrada. E eu sinto muito por você que é massacrado. Venha comigo, por favor. Encurte Muito caminho. bom. Muito obrigada pela presença de vocês. Estamos aqui finalizando o nosso podcast. Agradecer pelo sim que vocês disseram de irem para Portugal, pelo sim que disseram de publicar os livros com a editora. Você que acompanhou o nosso podcast hoje também consegue adquirir tanto o livro da Mari quanto o da Thalita no link aqui desse podcast. E também entrar em contato com elas, né? Falamos sobre criatividade e eu acredito que a melhor forma de nós encerrarmos aqui é estimulando a sua própria criatividade. Tem uma frase incrível que diz que a criatividade é a inteligência se divertindo. Então muitas pessoas acham que uma coisa está alienada da outra, quando na verdade a criatividade é um potencial enorme de inteligência. Então não acredite que um ser criativo não é inteligente, porque é o contrário disso. Aprecie a sua criatividade. E se você tem o interesse de ir para Portugal, internacionalizar também a sua mensagem, viver de mentorias, palestras, todo esse processo que as nossas autoras já vivem, entre em contato e participe da nossa próxima edição do Negócio e Carreira. Sempre lembrando que é a criatividade que vai abrir portas nacionais, internacionais e para outras dimensões. Muito obrigada pela sua assistência e obrigada novamente por vocês estarem aqui comigo hoje. Obrigada. Obrigada.